Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Começando aqui mais um papo cristão com os irmãos aqui. Está conosco aqui o irmão Lucas, o irmão Paulinho. Ali está o Lucas filmando para vocês atrás das câmeras aí. Enquanto vocês vão entrando na live aí, já são agora, falta 2 minutos para as 10 horas da noite, para as 22, né? E você é o nosso convidado para estar conosco aí. Vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando aqui as experiências, né, que nós temos com Cristo Jesus. E você é o nosso convidado para estar conosco nessa noite. Nós estamos aí ao vivo pelo Facebook Eduardo Souza, estamos também pelo YouTube Eduardo do Souza Oficial, estamos também pela página Igreja Pentecostal Remidos de Cristo e vamos estar também pela página Papo Cristão. Então você que está acompanhando aí por essas páginas todas aí pelo YouTube, seja bem-vindo aí conosco em mais uma noite aí abençoada, quando nós vamos estar aqui com vocês aqui, no mínimo uma horinha, né, irmãos? Então fala um pouquinho com o povo aí, aqui está o nosso irmão Lucas, o irmão Paulinho, e vai dar a saudação para vocês aí, tá bom? A saudação, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma semana de um papo cristão, né? E eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada um de vocês. E os que estiverem ao vivo, que quiserem perguntar algo, compartilhar alguma coisa, um testemunho, enfim, será muito bem-vindo, tá? E vai ser uma conversa muito edificante, ok? Eu vou passar agora para o nosso irmão Paulinho. Boa noite, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e iniciar de novo, em nome de Jesus Cristo, esse trabalho aqui que o Espírito Santo pode mover as palavras entre nós, né, irmão? Para que não seja de nós, mas sim do Espírito Santo, né? E vamos iniciar aí, né, irmão? Vamos. Glória a Deus. Vamos sim. Então, sendo assim, eu te pergunto, ô Paulinho, o que ultimamente tem ardido no seu coração acerca de Deus, acerca do Evangelho, acerca da sua palavra? Irmão, o que eu tô vendo assim, e eu vou comentar que até acabou a bateria do meu celular, nós estava comentando, irmão, que é assim, ó, é o seguinte, irmão, a gente percebe que o amor tá se esvaindo, rapaz, tá sumindo o amor de Cristo das pessoas, porque o irmão Eduardo, a gente percebe, rapaz, que tá complicado, rapaz. Eu tava vendo esses dias o meu filho Lucas lá, rapaz, uma moça, rapaz, um louvor, né? Que louvor que é aquele, Lucas? Até um louvor bonito, né? Tava no Instagram, acho que ela pôs, né? Sobre as águas, lá, sabe aquele louvor? Mas lindo, rapaz, o louvor. Daí o pessoal passava assim, ó. Ninguém olhava, irmão. Rapaz, aquilo eu fiquei pensando, fiquei entristecido no meu coração, porque, vamos pôr, se é uma música lá, Tim Maia, um Raul Seixas, você viu, não menosprezando cada artista, que a pessoa tem que ganhar o seu dinheiro, mas o artista que o fundamento, rapaz, é Cristo, rapaz. Ele deu a vida por nós, irmão. Fiquei muito chateado com isso, sabe por quê? Se é outros artistas com outras músicas, sabe? Eu não é menosprezando, cada um gosta de um jeito. Só que aí a pessoa vai lá, põe uma caixinha, você vê, até em São Paulo, né, nesses lugares, aí o pessoal vai dar até um dinheiro, né, rapaz? É verdade. Agora, pela palavra do Senhor, rapaz, você vê aquele lá, me entristeceu meu coração, irmão. A pessoa passa assim, nem olha, rapaz. Que isso, rapaz? Eu fiquei indignado. E que mensagem ele estava pronunciando? Tava um louvor. Então, até então que eu tô falando, era um louvor. Era um louvor. Porque se fosse uma música aí, que geralmente a gente vê, né? Tinha uns artistas que faz com uma música de artista famoso, aí o pessoal vai lá, coloca uma caixinha, o pessoal dá até dinheiro, né, rapaz? Começa a cantar junto, né? Agora com louvor, você vê aquele vídeo, rapaz, entristeceu meu coração, o pessoal passava como nada tivesse acontecendo, rapaz, como não era nada. Então o que acontece? O inimigo está cegando as pessoas cada dia mais, rapaz, colocando uma tapa nos olhos para não poder penetrar a palavra do Senhor, rapaz. Eu fiquei muito chateado com isso, irmão. E geralmente acontece, né, e a pessoa não estava percebendo, e nós com os olhos espiritual, graças a Deus agora, estamos começando a enxergar essas coisas, fico com o coração bem entristecido, irmão. E a gente hoje em dia, né, tá vivendo tempo, né, irmãos, de apostasia, né? Onde as pessoas muitas vezes elas estão deixando a fé por causa do seguimento do mundo.
Mas isso não é de hoje, né? Mas é que hoje a gente está vendo o que hoje? A gente está vendo que o espírito anticristo está reinando na terra. Embora o anticristo ainda vai vir, né, como a palavra de Deus diz, né, irmão Lucas? Mas a gente sabe que o mundo aqui jaz no maligno. Então é preciso o quê? É preciso um toque do Espírito Santo na vida dessas pessoas para que eles possam enxergar Cristo, né? Mas enquanto a gente está no mundo aqui, a gente vê muitas coisas, né? Hoje a gente vê cada vez mais perto a volta de Jesus, porque os sinais estão aí. Que nem a gente está conversando hoje, né, irmão Paulinho? Você ligou para mim aquela hora, falando da época de Sodoma e Gomorra. Na época de Sodoma e Gomorra, como que estava o mundo? O mundo estava perdido. Naquela época, naquela cidade, Sodoma e Gomorra, né? E a gente vê o que Deus fez. Deus mandou tirar Ló, a sua família de lá, e ele manda cair fogo do céu. E aquele fogo consome a cidade. Até aquela questão da mulher de Ló olhar para trás, ela se tornar uma estátua de sal. Então a gente vê que hoje não está diferente, né? Então é preciso o quê? É preciso um despertamento, né? Para Deus fala assim, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Então é importante um despertamento. E a gente está vendo esse tempo onde o povo precisa ser despertado. Então quanto mais a palavra de Deus ela for semeada, quanto mais a pessoa abrir o seu coração, mais, né, vai ter mudança nessa terra. Porque agora é a hora do quê? Da igreja, né, irmão Lucas? A igreja realmente ela manifestar. Porque é necessário que haja o quê? Contenda e haja heresias para que o justo se manifeste. Então a gente está vendo hoje que é o tempo da igreja. Porque assim como a igreja ela foi perseguida naquele tempo, irmão Paulinho, né, hoje não vai ser diferente, vai ter perseguição. Só que acontece, a gente ainda vive num país onde a gente tem liberdade, mas tem irmãos que estão aí em outros países aí que estão sendo perseguidos, mortos, estão sendo queimados vivos, né, estão sendo decapitados. E esse povo aí, por exemplo, eu tenho conversado com o irmão que é lá de Moçambique, na África, e lá a gente vê como que esse povo aí ele adora a Deus na sinceridade. É um povo que não tem o que comer, come até barro seco. É um povo que passa muita necessidade, mas quando eles se convertem ao Evangelho, eles vêm com um amor tão grande. E é maravilhoso isso. Por quê? Porque eles entregam a vida de uma maneira assim para Deus, que a gente fica maravilhado de ver como que é a entrega deles. Quando eles cultuam a Deus, eles dançam, eles cantam, eles se alegram, eles fazem festa para Deus mesmo. Então a gente vê que maravilhoso que é esse povo, né, irmão Lucas? Não, é isso aí mesmo. E isso aí que o Paulinho falou, isso me lembra sobre Mateus 24 aqui, ó. E eu tenho ultimamente estudado o sermão escatológico de Jesus, que abrange os capítulos 24 e 25 de Mateus. E no capítulo 24, versículo 12, diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então aqui a gente vê que a iniquidade, né? A iniquidade é a quebra da lei, é a quebra da palavra de Deus, é a quebra dos princípios de Deus. Então, quando você quebra um princípio de Deus, esse princípio ele vai te quebrar, né? E nós vemos que uma peculiaridade muito comum na época de Jesus e que hoje também nós vemos demais em nosso meio, né? Só mudou praticamente a tecnologia, mas o ser humano ele continua o mesmo. É a dureza de coração do ser humano, especialmente com relação à palavra de Deus, as coisas de Deus, né? Então, nós vemos que há uma necessidade de um quebrantamento, há uma necessidade de um arrependimento nacional. A Bíblia fala muito sobre a metanoia, sobre essa mudança de mente, sobre essa mudança de mentalidade, né? Ontem na minha casa nós estávamos lendo a transfiguração de Jesus e nós vimos que no capítulo 17, o que Jesus fez? Ele se transfigurou. Mas hoje nós estamos precisando de uma transfiguração espiritual. E ali a palavra no grego é metamorphon, que é a mesma palavra usada aqui por Paulo em Romanos 12. Romanos 12, 2. Paulo fala assim, ó. Ele fala assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o ser humano, ele precisa ser transformado, né?
Mas como ele vai ser transformado sem essa mudança, sem essa transformação de mente? Porque você não consegue modificar o externo se antes não acontecer uma transformação interna, porque é de dentro para fora. Então as pessoas elas estão necessitando dessa mudança de mente, porque sem essa metanoia, como que vai haver conversões? Como que vai haver regenerações? Então muitas vezes o diabo, né, ele não precisa nem fazer muita força. Por quê? Porque as pessoas estão num piloto automático, estão vivendo uma vida nociva, e que o ser humano, ele fazendo a própria vontade dele, ele vai se distanciando cada vez mais de Deus. Mas o texto de Romanos aqui fala que quando há essa transformação de mente, então o ser humano aí sim, ele consegue experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilha, né? A gente poder experimentar isso na nossa vida, irmão Paulinho. Porque, né, a gente está chegando no fim do ano agora, né? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 28, né? 28 de dezembro. Se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida esse ano, né? Como que foi a nossa vida, como que foi a nossa caminhada? Você que nos ouve aí, como que foi, né, a caminhada tua esse ano, né? O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim? Se a gente fazer um balanço da nossa vida, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente tem que estar aperfeiçoando, né? O que a gente pode deixar de lado, aquilo que atrapalhou a nossa vida. Então a gente olhar para dentro de nós e a gente poder analisar, né, a nossa conduta, né? Porque a gente vê isso, né, irmão? Que para a gente experimentar essa boa, perfeita, né, vontade de Deus, a gente tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, né? Porque, como diz, né, Paulo falando, rogo-vos, né? Olha que coisa, Paulo falando, rogo-vos pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto a Deus é o dia a dia, é o culto a Deus em todo momento. Quando a mulher samaritana mesmo, ela tem um encontro com Jesus ali, o que acontece? Ela pergunta, mas aonde que é que a gente vai adorar? Vocês que são judeus, vocês falam que é em Jerusalém, e nós samaritanos falamos que é aqui nesse lugar, nesse monte. Mas aonde que nós temos que adorar o Senhor? E aí Jesus fala aquela famosa frase, nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração ela tem que ser o quê? Tem que ser em todo lugar, em todo momento, em tudo dai graças, né? Eu sei que há momentos que às vezes a gente murmura, há momentos que às vezes a gente até reclama de algumas circunstâncias da vida, mas a gente tem que vigiar para a gente, né, errar menos nisso. Por quê? Porque muitas vezes a circunstância difícil da vida vem. Esse ano mesmo, para mim, não foi fácil. Contar aqui um pouquinho da minha história esse ano, os irmãos sabem, os irmãos que estão comigo aqui, por quê? Esse ano a minha filha teve um problema de saúde, né? E foi um problema assim que a gente ficou desesperado, eu com a minha esposa. A gente correu com ela no médico, chegou no médico, o médico suspeitou que era dengue. Aí fez exame de dengue e não era dengue. Aí suspeitou que era chikungunya. Fez o exame da chikungunya, também não era chikungunya. Fez exame aquela doença do carrapato que dá, né? E também não deu. A médica suspeitou de leucemia. Então ela foi internada 2 vezes. E ali a gente correndo para lá para cá, praticamente todo dia indo no ponto-socorro, todo dia indo no posto de saúde, correndo para lá, correndo para cá com ela, até que a médica internou ela. Aí a médica internou, ela falou, ó, pode ser leucemia, a gente precisa fazer o exame. Só que daí o médico que estava lá dentro da Santa Casa, ele não quis fazer o exame, sabe? E falando que era dengue. Mas foi uma luta, irmãos. Por quê? Porque a gente não sabia o que era. E Deus, o que Deus fez? Deus operou na vida dela, aleluia. E naquele momento que ela estava internada, 2 vezes ela foi internada, mas a mão de Deus tocou nela. Jesus estendeu as mãos sobre ela, ela foi curada. A gente não sabe do que aconteceu até hoje. Até hoje os exames não deu nada e a gente não sabe de fato o que ela teve. Mas para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, ela está bem. E com a oração dos irmãos, a oração do povo de Deus, orando, né, a favor, a gente viu que teve uma mudança, uma transformação, né, teve uma cura. Aí, né, passou um tempo agora, meu irmão, dia 10 de setembro, veio falecer.
e passou 37 dias e faleceu minha irmã também. Então a gente vê que não é fácil a vida da gente, a gente passa por um monte de luta, um monte de problema, mas nem por isso a gente pode desanimar ou parar de seguir a Jesus ou de andar com Jesus. Por quê? Porque a nossa vida, né, a gente tem encaminhado no glória a Deus. Porque não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa, né, o que a gente passa nessa terra. O importante é a gente saber que Jesus está com a gente. Isso que é o mais importante, né, irmãos? Então a gente vê que cada um passou um momento aqui nesse ano de 2023. Vamos entrar em 2024 agora, que o 2024 seja melhor ainda no cunho espiritual. Por quê? Porque o que determina a nossa vida aqui nessa terra é o espiritual. Porque a parte física, a gente sabe que Deus cuida da gente, porque Ele diz buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então quando a gente busca de fato o reino de Deus, Ele vai sempre suprir nossas necessidades. Então a gente vê que Ele está sempre cuidando, sempre zelando, né? E os irmãos que estão acompanhando aí, que vão assistir depois também, às vezes você passou por um ano muito difícil na sua vida também, mas eu tenho certeza, se você está com Jesus, a tua vida, ela é uma vida boa. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente viva realmente uma vida com abundância, mas isso não quer dizer que a gente está livre dos problemas, livre dos percalços da vida. Mas a gente sabe que Jesus está no barco com a gente, isso que é o mais importante, né, irmão Lucas? Eu queria compartilhar algo que é importante, porque é muito significativo isso que o Eduardo falou, que sempre no final do ano é comum a gente fazer um balanço, né? Como que foi esse ano? O que eu aprendi, né? Ou o que eu desaprendi, o que eu melhorei, o que eu piorei, porque é muito comum a gente ver no início do ano, agora que está muito próximo, né? Está faltando em poucos dias, uma pessoa chegar para você e falar assim: oh, feliz ano novo. Ok, é uma questão até de educação. Porém, será que é um feliz ano novo mesmo se nesse ano você não semeou nada novo? Porque quem não semeia nada novo também não vai colher nada novo. Então é por isso que, se você quer agora de fato um novo ano, 2024, ou melhor 2025, porque para que 2025 seja um ano bom, há uma necessidade de uma grande semeadura em 2024. Porque se a tua semeadura em 2023 não foi boa, em 2024 vai ser muito semelhante a 2023, né? Então, há sementes que nós plantamos que de curto, outras de médio e outras de longo prazo. E eu retomo aqui o texto de Romanos 12:2, que o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Então ali Paulo fala, né, que nós não devemos nos conformar, ou seja, nós não devemos entrar na forma do mundo, mas transformar-nos, né, internamente com a renovação da nossa mente, para que possamos influenciar o mundo externo. Porque o que Jesus falou, Paulinho, ele disse que os seus discípulos são o sal da terra, os seus discípulos são luz do mundo. O que um sal faz? Ele dá sabor. E além de dar sabor, ele conserva as propriedades do alimento. O que a luz faz? Ela ilumina. Jesus, ele diz que não se coloca uma candeia, uma lâmpada debaixo da cama, mas se coloca ela no velador, se coloca ela em pontos estratégicos, né? Então, o cristão, ele tem um ministério, né? Influenciar, transmitir os valores de Cristo, os valores do reino de Deus. Esse exemplo que você citou aí dessa mulher, né, que você sentiu que o pessoal estava de certa forma tratando ela com indiferença, né? Então, quando nós vemos uma situação assim, a gente fica triste, mas por outro lado, isso é um diagnóstico de como está o mundo, de como está as pessoas à nossa volta. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo onde está
diametralmente oposto aos valores de Cristo, né? Então, Jesus veio e ele fundou a sua igreja. Ele preparou homens e mulheres que levasse essa mensagem, que levasse esse reino aos perdidos. E é por isso que em Mateus capítulo 28, ali na grande comissão, ali foi dito que ele estava enviando os seus discípulos para irem ensinar as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, um dos grandes segredos é os discípulos, é fazer discípulos para Jesus. Por quê? Porque discípulo faz discípulo. Mas para você discipular alguém na horizontal, antes é necessário você estar sendo discipulado pelo próprio Cristo. Então, o que tem faltado para as pessoas é Cristo, né? É como o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Eu quero dar uma palavra aqui, irmão. E agora, igual o irmão estava falando aqui, relembrando, já que nós estamos aqui no canal ao vivo aí, né? Também agora aqui, né? Que é nosso Papo Cristão não é ensaiado. E eu estou começando agora na fé, rapaz. E tocou no meu coração o irmão falando sobre a semeadura. Eu quero que qualquer pessoa, de qualquer forma que eu te feri, eu te falei alguma coisa, nesse momento eu quero pedir perdão, porque muitas vezes no correria do dia a dia a gente não acaba, né? E muitas vezes a gente pode ofender alguma pessoa também com uma certa palavra e que a gente nem percebe também, irmão, né? E eu sei também aquilo que eu tô colhendo também, o que eu já fiz de errado também. Então, isso aí é da semeadura que o irmão falou, né? Que queira ou não queira, essa semente foi lançada. O que eu posso estar fazendo é pedir perdão para aqueles que eu ofendi de qualquer forma, qualquer maneira, rapaz, porque agora eu sirvo o Senhor Jesus realmente de coração, irmão. Não é fácil a caminhada, é luta. A gente tem as tribulações, igual o irmão falou, está reiniciando um ano, né? Vai começar um novo ano, e um novo homem se fez, Jesus fez, rapaz, em mim, e o que eu posso estar fazendo é pedindo perdão, porque a gente não pode voltar atrás daquilo que a gente fez. Agora é só fazer de novo uma nova semeadura. Eu quero poder estar ajudando as pessoas, rapaz, com palavras, com tudo aquilo que Jesus está movendo no meu coração. Eu não estava falando, né, irmão? A gente, quando age certo com o Senhor, eu estava com medo até de falar, rapaz, né, Lucas? Nós estávamos comentando, né? Comecei a escrever até no caderno, rapaz. Veio do Espírito Santo. Comecei a falar pensando, eu lá fiquei até com medo de línguas, né? Que eu estava falando pro irmão. É maravilhoso isso aí, irmão. Aleluia. Então, é pela graça de graça, irmão. Como nós tem amor no coração, nós quer estar passando para as pessoas. E eu quero estar, né, me redimindo e que as pessoas possam estar vendo Cristo na gente, que a gente seja luz por esse pessoal que tá complicado, irmão, né? Eu passo a palavra pro irmão. Mas é assim mesmo, irmão Paulinho, a gente vê, né? Até essa semana, o irmão Paulinho, ele recebeu o dom de línguas, né? Que maravilhoso, né? Isso aí é um dom do Espírito Santo, e a gente sabe que isso aí é maravilhoso, né? Aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então é importante a gente saber que o Espírito Santo, ele está enchendo, né, o vaso, né, o tempo todo. E a gente sabe que, né, muitas vezes, às vezes por palavras, às vezes por atitudes, né, de alguma maneira a gente acaba ofendendo alguém, mesmo não querendo, né? Então cabe aqui, né, esse pedido de perdão, né, por alguém que é ofendido às vezes, né, por às vezes até um gesto, né, mas que não seja intencional, mas às vezes a pessoa ela vê de uma maneira diferente. Então que nós possamos estar sempre, né, na humildade, reconhecendo nossos erros, nossas falhas, né, que isso é importante. A gente está sempre reconhecendo, né? Irmão Lucas, quem está conosco aqui, ó, o irmão Henrique Leodoro, lá de Espírito Santo do Turvo. Ô irmão Henrique, tudo bem, irmão? Como que você tá, cara? Tudo bem com a família? Deus abençoe vocês, irmão Henrique. O irmão Eriton também, Vinícius. O irmão Eriton, ele tá com o Pedrinho, acho que no hospital, irmão, porque o Pedrinho passou por uns probleminhas de saúde aí. Tava conversando com o André, irmão Eriton, ela tava falando pra mim. A gente vai estar orando por ele depois, tá bom? E fique em paz, irmão, que Deus ele tá no comando da tua vida, você sabe disso, né? Então a gente sabe que, né, todas as lutas que nós enfrentamos têm um propósito, tem um porquê. Nada é em vão no Senhor, tudo tem um propósito.
Nós estamos nessa terra aqui, a gente está na papeleja. E como bom soldado de Cristo, a gente tem que permanecer firme e fiel. Firme e fiel, porque Jesus, ele é o comandante, nós somos os soldados, né? Soldados para um batalhão aí, que nós vamos batalhar grandes guerras nessa terra aqui com Cristo Jesus, né? Então você que nos acompanha aí, pode estar mandando seu pedido de oração. Se quer mandar alguma pergunta, você pode perguntar também, tá bom? O irmão Alberto acompanhando aqui também, o irmão Alberto, ele está acompanhando aí a live. Deus abençoe. Sabe quem esteve aqui hoje, irmão? Ele esteve na tua casa ontem. O Marcelo, né? O pastor Marcelo, que a gente falou dele semana passada, né? Ele está aqui em Santa Cruz. Ele esteve aí na casa do Lucas ontem, ele passou aqui no salão hoje pra gente bater um papo aí. E eu falei para ele, né, que nós ia fazendo a live aí, chamar ele para estar conosco. Se sábado, se ele puder, se você estiver acompanhando, né, irmão? Fica o convite aí para você estar conosco no casa do irmão Paulinho no sábado, que a gente vai fazer a live lá, o Papo Cristão lá. Você é o nosso convidado, tá bom? Então que a palavra de Deus, ela seja realmente aquilo que move o nosso ser, que move a nossa vida. Porque sem essa palavra aqui, irmãos, a gente anda sem rumo, sem norte. Mas as experiências que cada um tem com Cristo, isso aí é muito importante. Porque eu estava estudando hoje, irmão, meditando na verdade, sobre umas mensagens daquele pregador Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador da palavra de Deus, e ele deixou um legado aí, né? Porque ele pregava o que? Para o povo arrependimento. Ele pregava a palavra de Deus muitas vezes de uma forma dura, mas uma forma verdadeira, qual o povo realmente lotava os estádios de futebol para ver a mensagem que aquele homem pregava. E muitas pessoas vieram a Cristo através dele. Então a gente vê que grandes homens e mulheres de Deus passaram por essa terra aqui e deixou um legado, deixou algo aqui para que desse continuidade. Então a gente vê como que é importante a pregação da palavra. E a palavra de Jesus, ela é aquela palavra que ela vem como uma espada, né, irmão Lucas? Ela penetra. Se você deixar ela entrar, ela vai penetrar, vai fazer uma mudança na sua vida. Então a gente vê a importância disso, né? Então todos nós estamos aqui hoje, por quê? Porque a palavra penetrou em nós. Então que nós possamos estar sempre atentos à palavra de Deus. A palavra, ela orienta, a palavra, ela capacita, a palavra, ela enriquece, a palavra de Deus, ela vem fortalecer o coração, é a palavra. Então muitas vezes quando se fala da palavra de Deus, a gente vê que tem pessoas que não dão importância a ela, assim como você estava falando, irmão, tem pessoas que não dão importância para o louvor, para a adoração, mas muito poucas pessoas dão importância para a palavra também, né? Então, até tem aquela passagem, meu irmão, depois se você quiser ler depois, lá de Eclesiastes 10:10, né? Que fala do machado, né? Que o machado bem afiado, ele corta bem. Se o machado tiver sem corte, se ele tiver cego, irmão, não tem como cortar. Você tem que pôr muita força para poder cortar. E o machado representa o quê? Representa a palavra de Deus. Ela tem que estar afiada em nós. Nós temos que estar sempre como um bom machado afiado. Porque quando a gente vai cortar, né, uma lenha, por exemplo, no caso o lenhador, ele tem que estar com o machado bem afiado. Porque se ele tiver com o machado sem corte, é melhor ele perder um tempo amolando o machado, ir lá para cortar, né, de uma maneira efetiva, do que ele ficar ali batendo e não cortar nunca aquela madeira. Então muitas vezes é assim, nós temos que olhar que a palavra de Deus tem que estar sempre em nosso coração, porque nós somos assim um machado afiado, que quando a palavra realmente ela sai de dentro de nós, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre vai com um propósito. Então, que nem a gente estava falando com o irmão Lucas, né, terça-feira, né, irmão? Uma pessoa que realmente pode, vamos supor, estar reunido aí com o pessoal, mas se uma pessoa ouvir a palavra de Deus e ela aceitar essa palavra, isso aí é uma festa no reino dos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que é uma festa para um pecador que se arrepende. Então, quando realmente há um pecador arrependido, há uma festa no céu, uma festa na terra. Por quê? Porque a gente se alegra com aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, e também imagine Deus e os anjos que fazem festa, né? Uma festa grandiosa, quando realmente é uma entrega verdadeira para Jesus, né? Então isso que é importante, né, irmãos? Então fala aí, irmão Lucas, um pouquinho mais da palavra, irmão. Você quer compartilhar a palavra, à vontade? Então, só complementar aí a sua fala, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né, capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é fantástica, porque é muito comum, né, uma pessoa que pega assim a Bíblia e abre a Bíblia,
e começa a ler a Bíblia. Só que a principal abertura é quando a palavra de Deus nos abre. Aleluia. É quando nós permitimos que a palavra de Deus nos abre, que a palavra de Deus faça uma cirurgia, uma operação na nossa vida. Porque uma coisa que eu tenho visto que é muito comum, as pessoas começam a ler a Bíblia e até começam a achar muito interessante, né? Só que quando ela lê alguma coisa que na palavra de Deus que confronta ela, que ela não concorda, ela fala, não, isso aqui é um livro, isso aqui é uma história, isso aqui é a Bíblia de Deus, mas ela não quer conhecer o Deus da Bíblia, né? Porque esse livro ele foi inspirado por Deus. Então, para nós entrarmos, ou para a palavra de Deus entrar em nós, nós temos que ter um relacionamento com o autor da palavra. Porque se você lê a Bíblia sem as palavras da Bíblia tiver entrado em você, pouca diferença vai ser feita na sua vida. Mas quando as palavras da Escritura entram na sua vida, transforma a sua vida, e quando você fala dessa palavra, depois que essa palavra transformou a sua vida, então essa palavra também vai transformar a vida do seu próximo, né? Agora, se a palavra não causou aquele impacto em você, e se você compartilha isso com outro, pouca diferença vai fazer. Então nós temos que se deixar ser confrontados pela palavra e até mesmo feridos pela palavra, porque a palavra de Deus, ela muitas vezes ela nos fere, né? Ela nos fere porque nós vamos começar a ver que nós tem pontos ainda da nossa vida, da nossa história, que é uma necessidade de um alinhamento, que é uma necessidade de um aperfeiçoamento, e muitas vezes há uma necessidade até de conversão em certas áreas da nossa vida que não estão convertidas, porque Jesus ele não nos quer porque Jesus ele não nos quer pela metade, ele nos quer por inteiro, né? Então muitas vezes quando a pessoa ela se converte, né, há uma conversão ali, mas não há uma conversão total, há uma conversão parcial, e o Senhor ele quer tudo, né? E quando nós entregamos tudo, é aí de fato que ele vai nos transformar de forma plena. Que maravilha, né? É uma transformação, né? Ô, irmão, essa aqui é uma espada nova agora. Espada nova. Sabe que ele tem que amular ela e em nome de Jesus vai ser para a obra do Senhor. Irmãos, antes eu tinha uma Bíblia também em casa, eu acredito também que, não sei se tenha também alguém que chegou a fazer isso, eu falo por mim. Chegava lá, ficava assim, irmão, ó, Salmo 91. Aberto. Ficava lá, você podia ver lá que tava até o papel, você tá até com poeira, tá até amarelo, irmão. Misericórdia, rapaz. Agora os irmãos estão até, né, corrigindo, e agora que a gente ora também, irmão, até a gente tá procurando, né, saber agora, Isaías 43, se eu não me engano. Eu tô ruim ainda, irmão, mas olha aí, eu vejo. Essa é nova, irmão, glória a Deus. Essa Parece tá que eu vou novinha. enxergar, hein, que a letra tá maior. Essa aí chegou vai ontem. ficando velho, não enxerga, rapaz. Deixa eu dar uma polida aqui que tá pintando a casa. Tinta e mato pros olhos. Deixa eu ver aqui. Ó, restaurador de Israel, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temos, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarás pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama andará em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e saberá em teu lugar. Visto que fosse precioso os meus olhos, também fosse honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, eu os povos pela tua vida. Irmão,
Isso aqui é de Israel. O que quer dizer essa palavra aqui, irmão? Então, você quer falar? Então, essa palavra aí, a gente vê essa palavra aí se cumprindo como uma promessa, né? Porque aqui no versículo de número 2, diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu não sei se os irmãos... É a promessa de Deus para Israel? Porque quem não se lembra sobre a passagem da fornalha de fogo, aquela passagem que o rei Nabucodonosor, ele disse que quem não se prostrasse perante a sua imagem iria para a fornalha. E ali foi pego 3 jovens, né? Misael, Ananias e Azarias. Eles serviam e adoravam somente o verdadeiro Deus, somente o Deus vivo. E eles não se prostraram perante a imagem de Nabucodonosor. Então eles foram delatados para o rei. E o rei os indagou: mas por que vocês não se prostraram perante a minha imagem? Bravo e furioso com eles. E ali eles explicaram que eles serviam o Deus de Israel, o Deus vivo. E eles disseram que se Deus quisesse os livrar, ele os livraria, mas se Deus não os livrasse, ainda assim eles não se prostrariam perante a imagem de Nabucodonosor. Então o rei ficou ainda mais furioso e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aí os 3 foram jogados na fornalha, a tal ponto que aqueles que os jogaram acabaram morrendo. Mas quando eles entraram na fornalha, havia um 4º elemento ali, porque jogaram 3, mas havia um outro elemento, um outro ser que o rei olhava e dizia: mas eu lancei 4, eu lancei 3, mas agora eu estou vendo 4, né? Ou seja, era um ser celestial ali, era um ser divino ali, que estava guardando aqueles jovens tementes a Deus. Então aqui nós vemos aqui essa palavra se cumprindo, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então aqui essa passagem, ela nos remete os livramentos que Deus dá para o seu povo, né? Então a nossa história com Deus é uma história de livramentos, é uma história de intervenção divina. Deus não é obrigado a intervir no processo, mas quando Ele quer, Ele intervém e grandes coisas extraordinárias acontecem. Irmão, posso dar só uma palavrinha? É extraordinário isso aqui, irmão. Que isso aqui, quando nós estamos falando esse papo cristão aqui, é de Deus, irmão. É disso aí que eu ia falar da fornalha, acabou entrando nessa palavra aqui, né, de Isaías agora, é sobre a fornalha e sobre a escama que há entre os olhos, irmão. Que eles não se prostraram. Só que daí há uma palavra, uma parte também de Isaías, que eles falam que o povo de Israel estava, desse papo que nós estávamos comentando, irmão, que há escama nos olhos, né, que eles não estavam enxergando. Os próprios israelitas, cara, que eram prometidos do Senhor, não estavam vendo, rapaz, as coisas acontecendo, rapaz. Eles não negavam a Jesus, né, irmão? Eles não acreditam em Jesus, né? Eles não têm Jesus como Senhor, Salvador, é só Deus, é isso? Porque o povo de Israel foi escolhido por Deus. Quando Deus ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele tinha um propósito na vida de Abraão. E qual que era o propósito? Fazer ele se tornar pai de multidões. Então quando Abraão ele tem ali, né, Isaac ele vai ter 12 filhos, né? Então a gente vê que Isaac vai ter 12 filhos, e a gente vê ali um dos seus filhos ali, ele vai chamar Jacó. Então Jacó é gerado por Isaac ali, e aí vem as 12 tribos de Israel. E aí a partir desse momento, o que acontece? A promessa começa a se cumprir na vida de Abraão, porque Abraão a mulher de Abraão era estéril, Sara, ela não podia ter filhos. Então naquele momento começa a se cumprir. Só que como que ele seria pai de multidões? Por quê? Porque todo aquele que realmente viesse a ser um servo de Jesus Cristo, entregar a vida para Jesus, se tornaria filho de Abraão, como está em Gálatas.
todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, né? Mas o que acontece? O povo de Israel é um povo que ele semelha muita gente hoje. Por quê? Outrora ele estava servindo a Deus, outra hora estava servindo o mundo. Uma hora eles estavam servindo ao Deus de Israel, outra hora estava servindo aos deuses pagãos. Então, o povo de Israel teve muitos altos e baixos. Por quê? Ele foi um povo escolhido, só que era um povo que ele tinha o quê? Ele tinha essa bênção de Deus, de ser o povo ali da aliança, né, que Deus tinha feito com Abraão. Só que esse povo, como ele ficou muito tempo escravo no Egito, o que aconteceu? Ele foi levado para o Egito, a primeira escravidão dele foi no Egito. Então eles são levados para o Egito ali, eles vão ficar cerca de 400 anos escravos. E a partir daquele momento ali, eles começam o quê? Adorar os deuses do Egito. Então quando eles saem do Egito, o que acontece? O povo sai do Egito, eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. E eles começam a fazer o quê? Murmurar no deserto. Eles começam a reclamar e eles começam a lembrar daquilo que eles tinham lá no Egito. Então é como se fosse o povo hoje. Jesus está trazendo o povo, né, do pecado do Egito, porque o Egito representa um mundo de pecado, e ele tira o povo das trevas, né, tira o povo da escravidão do pecado, mas muitas vezes o pecado não sai dele, o Egito não sai dentro dele. Assim foi com Israel. Então o povo de Israel, ele teve vários momentos ali onde ele endureceu o coração para Deus, e aí é onde que Deus permitia o quê? Que vinha o inimigo e assolava eles. Muitas vezes vinha ali, os inimigos tomavam as terras deles, ponhavam eles cativos, né? A gente vê isso aí com Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, a qual aqui o irmão Lucas falou aqui, Daniel, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego ali. A gente vê que aquele povo ali, ele foi levado cativo, por quê? Por desobediência a Deus. Então, quantas pessoas hoje estão cativos por conta da desobediência, irmão? Tem muitos, por quê? Muitas pessoas hoje, elas estavam, assim, na presença de Deus, mas de repente, por alguma decepção, alguma frustração, alguma situação na vida, o que ela fez? Ela volta para o pecado de novo. E quando ela volta para o pecado, o que Deus faz? Deus, ele permite que coisas aconteçam para que, quem sabe, ele se desperte. Assim aconteceu com Israel. Quando ele fala assim, quando passar pelas águas, estarei contigo, é quando você estiver em obediência a Deus, ele está contigo. Agora, se a gente estiver desobediente, ele vai estar com a gente? Não vai. Por quê? Porque o pecado, ele distancia a gente de Deus. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos entender o quê? Que quando nós estamos junto com o Senhor, tudo vai bem. Ah, mas está difícil a prova, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, mas tudo vai bem. Por quê? Porque eu tenho a paz de Deus dentro de mim. Então, a partir do momento que você está na prova, vai dando glória a Deus, vai gritando aleluia, né? Como o irmão Paulinho esse dia falou, né? Tava fazendo as coisas lá, machucou a mão, aleluia, glória a Deus, né? E aí vai indo, irmãos, né? Não pode, né, a gente, né, reclamar, a gente dá glória a Deus, né? Então a gente vê isso, né, irmão? Eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos também, que está nesse mesmo capítulo aqui, irmão Paulinho e irmão Lucas, e os irmãos que estão acompanhando aí. Verso 11, capítulo 43 de Isaías. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha que coisa forte. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. É muito forte isso aqui, né? Porque eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus, não há Salvador. Então é só em Jesus Cristo é Salvador, irmão. Pode falar, irmão Paulinho. Irmão, então, no que eu estava falando, relembrando de novo, só que numa parte dessa passagem, irmão, não tem, se eu não estou enganado, que Deus fala para esse povo que o Filho que ele enviou é o Cristo, para ele estar acreditando em Jesus, e mesmo assim eles não queriam ver Jesus Cristo como Salvador. Não tem uma parte de Isaías que fala? Tem, pode falar, irmão. Fala, né? Então, porque o povo, na verdade, ele rejeita Jesus, né? Porque, na verdade, até eu estava vendo mensagem do Billy Graham hoje, eu achei fantástico o que ele fala. Porque muito se diz aí que o povo de Israel é que mandou crucificar Jesus. O povo de Israel é que condenou Jesus. Na verdade, não foi isso. Na verdade, ele veio para cumprir a missão, ele se entregou. Então, a gente vê o quê? Que o povo de Israel é um povo, né, no caso, aquele povo que não aceitou Cristo é um povo obstinado. A palavra de Deus fala que é obstinado, é duro de coração. Uma parte aceitou, não? Uma parte aceitou, outra parte não. Então essa parte de, né, judeus aí, que são obstinados, são duros, são rígidos, são fariseus, né, o que acontece?
eles negam a Jesus, eles não aceitam Jesus até hoje. É como nos dias de hoje, então isso aí nós estamos vivendo, então como hoje então a parte de Israel está acontecendo, né? Porque do mesmo jeito que o povo judeu renunciou, hoje tem um monte de povo hoje que, aqui no Brasil mesmo, que nega Jesus, que renuncia, não quer Jesus. Então tem muito isso aí. Então como ele fala que eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, não tem para onde nós correr. Como Pedro diz, para onde nós iremos, só tu tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde correr, é para Jesus. Mas como ele fala aqui, eu anunciei, olha só, eu anunciei, eu salvei e o fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós. Então quando Deus está no nosso meio, irmão, o que ele faz? Ele fala aqui, ele anunciou, ou seja, ele está anunciando o quê? A palavra, ele está anunciando aqui a Jesus, ele está anunciando o reino. Ele fala aqui, diz ainda, eu salvei, aleluia. Jesus salvou. Por que ele salvou? Porque ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho que prega que vem para Jesus que você vai ter tudo, vem para Jesus que você vai ficar bem, vem para Jesus que você vai ter isso é um Evangelho falso. Por quê? Porque o Evangelho da cruz é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de negar a si mesmo. É o Evangelho onde é pregado que muitas vezes as pessoas negam de pregar isso. Por quê? Para agradar o ego da pessoa. Mas na verdade, o Evangelho que salva é o Evangelho da cruz. A cruz de Cristo que nos salva, que nos remiu todo pecado. Então é o Evangelho da cruz. Evangelho sem cruz não é Evangelho, irmãos. Tem que ter o quê? A mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, Paulo diz, como que é, Lucas? Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é loucura para aqueles que não querem, mas para nós é o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Jesus ali naquela cruz ali, ele está ali morrendo por conta do nosso pecado. Então essa é a mensagem do Evangelho, essa é as boas novas do reino. Um homem justo, um homem que veio nessa terra, viveu como nós, pagou o preço do pecado, morreu, foi torturado, ele foi crucificado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e ali na cruz ele diz assim, tetelestai, está consumado, porque na hora que ele fala está consumado, ali ele inclina a sua cabeça e ali ele perece. Naquele momento a terra estremece, irmão. Naquele momento a terra escurece, a terra estremece e a gente vê o que a glória de Deus se manifestando, porque consumiu a consumação, né, do nosso pecado foi feita ali na cruz. A remissão aos pecados ela foi consumida na morte de Jesus. Ela foi consumada na morte de Jesus. Então a gente vê isso, né? Que Jesus, ele é o Salvador, né? Que maravilhoso. Essa é a mensagem da cruz, irmão. Glória a Deus. Importante isso que o Eduardo falou, porque hoje muitos vêm a Cristo pelos benefícios. E de fato, há muitos benefícios mesmo, né? É só a gente ver o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus ele continua fazendo, porque Hebreus diz, né, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que o Evangelho também tem a cruz, como o irmão Eduardo estava falando, e a cruz ela implica em renúncia, né? A cruz implica em negar a si mesmo. Por quê? Porque nessa terra, nesse mundo caído, você não vai ter só benefícios, as pessoas não vão te agradar todo o tempo, as coisas, nem tudo vai dar certo, né? Então você vai ver, e você não precisa ser tão esperto para perceber isso, que há muitos desafios aqui, há muitas dificuldades, mas que a cruz que cabe a cada um levar, e a Bíblia e o Evangelho diz a sua cruz, ou seja, cada um tem a sua, não é uma série igual para todo mundo, não, cada um tem a sua própria cruz. Então nós não podemos olhar para a cruz e dizer, nossa, a minha cruz está muito grande, nossa, a minha cruz está muito alta, nossa, a minha cruz está muito pesada. Não, essa é a sua cruz. A palavra diz que Deus não dá um fardo, uma cruz maior que uma pessoa pode suportar. Então, mas é óbvio que ali
quando Jesus diz, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Quando ele fala isso, ele nos promete o quê? Nos aliviar. Ele promete uma suavidade nesse jugo, nesse fardo, mas nós precisamos ir até Jesus. Por quê? Porque sem Jesus fica praticamente impossível conduzir essa cruz. Mas no mesmo texto ele fala assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é só Jesus para nos ensinar, né, a como levar essa cruz, a como viver nessa terra. Porque uma grande pergunta que eu faço é essa: como que se vive aqui nesse mundo? Irmão, posso responder? Ou deve? Vamos lá. Papo cristão, irmão. A partir do momento que eu peguei, irmão, e eu tô agora nesse propósito com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou no meu coração, é pela graça, Eu até brinco com os irmãos, né, rapaz? Se deixar lá, a pessoa fala, né, que eu nem sei muito direito, tem o pessoal que brinca de galardão, né? Se eu entrar de varredor de rua no céu, irmão, tô no lucro. Eu quero entrar conversando, se Jesus permitir, mas eu quero carregar essa cruz para mim poder ter uma vida com o Senhor, rapaz, um descanso eterno. Se a gente for pensar, essa cruz é leve, irmão. Se vocês forem pensar, também o pessoal, ou eu como eu, você acha, irmão, que eu não tenho luta, rapaz? Eu até nem vou comentar que esses dias, rapaz, se fosse outro, tomei um suco no nariz, tava sangrando, rapaz, o meu filho falando aí, eu pai, eu falei, não é nada, rapaz, você vê que a paz do Senhor, rapaz, mudou na vida da gente. E outra, isso aqui, até resumindo, que eu começo a ficar um pouco fora, peço perdão para os irmãos, e resumindo, irmão, o pecado, ele é chamativo. Você pensa, irmão, muitas vezes eu chego até com a cruz minha, eu dou uma paradinha assim, sabe? Aí eu vejo que é da carne, falo, misericórdia, o Senhor está repreendido em nome de Jesus. E vou seguindo, porque, irmão, não vai adiantar depois a gente falar igual você está falando, irmão, com todo o amor do mundo, irmão, eu falando. Se cada um, irmão, da gente não poder abrir os olhos perante ao Senhor e pegar isso aqui, o meu jugo, o fardo é leve também, a prova ver, irmão, vocês sabem, irmão, só que depois quando a gente pega, o que a gente vence? FG, né? Eu falava até jejum errado, misericórdia, que é ruim de português. O jejum era com J. É com J. É com J, eu falava que era com G, irmão. FG, ó. Eu falava que o jejum era com G, começava, olha que benção. Viu? Então a gente está aprendendo agora no alto da caminhada, não é fácil, de vez em quando a gente dá uma paradinha. Só que jamais, em nome de Jesus Cristo, gente, ser humano. Só que eu quero orar para lutar para mim ficar com o Senhor, rapaz. Porque o pecado é chamativo, irmão. Lógico que é. Você acha que é ruim? Se fosse ruim, ninguém fazia. Eu escutei misericórdia, rapaz. O cara falando, vai lá, ora por nós lá, rapaz. Aí rapaz, irmão, não é que a gente é sincero. Eu só falo para a pessoa que a gente tem acesso do Pai. Ele deu o sangue dele na cruz. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Para a gente poder ter acesso direto ao Pai. Ele é o advogado. Tu fazendo besteira, dobra o joelho, vai lá quem? Jesus. Intercede para Deus, né, irmão? Então, é isso, rapaz. E ainda o abençoado fala assim, rapaz, daqui a pouco vira as costas, escutei. Rapaz, mas é gostoso, né, rapaz? Dar uma namorada, ele tá no pecado. O cara tá com o pecado no coração, velho. O que vai chegar? Se não redimir, não adianta, irmão, passa a mão na cabeça. Isso aqui é a palavra, não é? Isso aqui é a palavra. A gente não pode falar para a pessoa o que ela quer escutar. Tem que receber da palavra, irmão. A palavra é a palavra. Se não cumpriu, não adianta. Se mijar fora do pinico, irmão, vai o que vai fazer, irmão? Infelizmente, não há. Tem jeito de andar com o pé em duas canoas? Não tem como, né, irmão? Não tem como, irmão. Eu passo o justo viverá pela fé. Né? O andar cristão é pela fé. Irmão, vou querer um golinho também. Eu vou pegar lá, irmãos, vou falando aí. Aí, o justo viverá pela fé. Então a gente vê, né, que viver pela fé é viver realmente, né, de acordo com a vontade de Deus. Conseguimos ser perfeitos? Não. Temos falhas, temos erros. Assim como todo mundo erra. Mas em relação à cruz aqui que os irmãos estão falando, é interessante porque
É que nem aquela historinha, irmão Lucas, daqueles homens que estavam carregando a sua cruz, para eles estava pesada a cruz. Na verdade, sim, para um estava pesada, para outros não. Eles estavam carregando, estava ali difícil, mas estava carregando, né? E um deles falou assim: nossa, eu vou ter que cortar um pedaço dessa cruz aqui. Ele pegou e cortou um pedaço da cruz. E começou a caminhar mais um pouquinho. Nossa, mas tá pesada essa cruz. Ele pegou e cortou mais um pedacinho da cruz. E aí ele foi, caminhou mais um pouquinho. Vai escutando essa, Paulinho. Aí ele cortou um pedacinho da cruz. Aí chegou lá na frente um abismo. O que aconteceu? Aqueles que estiveram com a sua cruz inteira, carregaram a sua cruz, eles jogaram a cruz em cima de um lado do abismo para o outro, atravessaram, pegaram a cruz e continuaram o caminho. Aquele que tinha cortado a cruz pro meio e foi picando, chegou lá na frente e não tinha como atravessar porque a sua cruz estava pequena. Então a gente vê que é para carregar a cruz, não é para a gente poder querer se livrar dela. Porque para a gente se livrar da cruz, a gente tem que sair da presença de Jesus. E para a gente sair da presença de Jesus, a gente sabe que vai ser uma coisa muito triste, né? Então, é melhor a gente carregar a nossa cruz, mas a gente caminhar com Cristo, do que a gente olhar para a circunstância e falar, não dá, não consigo. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, né? Vinde a mim todos vós que estáis, né, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Aprendi em mim que sou manso e humilde, né? Então a gente vê, né? E ele fala assim: a minha cruz é o meu fardo, a minha cruz é suave, meu fardo é leve. Então a gente vê, né, que o fardo é leve com Jesus e ele ajuda a gente a carregar ainda. Agora vai carregar sozinho para você ver o fardo como que é duro, difícil. Agora se estiver com Jesus, ele ajuda a gente a carregar, né? Isso que é maravilhoso, né? Esse é Jesus, né? Que nos ama e está conosco todo o tempo, né? Deixa eu falar para os irmãos que estão conosco também. Está acompanhando aqui o irmão Devanildo Vargem, que está acompanhando também pelo Facebook aí. A Damares também está acompanhando aqui pelo Facebook aqui. E vocês podem estar mandando essa mensagem, tá, irmãos? O Benedito Batista, o presbítero Benedito Batista, que tem estado conosco na casa do seu Antônio, né? A paz do Senhor, irmão Benedito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a irmã Irene, Deus abençoe também os seus filhos, né? O Divando, o Eduardo Batista, o Dinaldo. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então, que nós possamos estar sempre ligados, focados em Jesus, que a nossa cruz ela seja, né, para nós carregarmos aí com amor, porque nada tem que ser feito por força ou por violência. O irmão Val que sempre fala isso, que tem que ser por amor, a gente tem que servir por amor. Então a gente sabe que o impacto que Jesus causa de cada um. Então muitas vezes, como a gente estava lá no lamaçal do pecado, a gente foi impactado por Jesus. Tenho certeza que pessoas que vão ouvir essa live aqui, esse Papo Cristão, eles vão estar sendo tocados pelo poder da palavra, irmão. Porque a palavra de Deus é que vai fazer a mudança. Porque quando você está no mundo, você pode ter certeza que o fardo é pesado, a luta muitas vezes você vai chegar num ponto que fica insustentável, mas se você realmente entrega tudo para Jesus, você vai ver como que muda a vida, como que transforma a vida, né? É uma mudança radical, é a metamorfose. Até você falou aquela hora do Raul Seixas, né? Ele cantava aquela música mundana, metamorfose ambulante. Mas a vida cristã realmente é uma metamorfose. Por quê? Porque nós saímos, né, de um ser imperfeito, sem forma, e de repente sai um ser belo, um ser formoso, né? Não que seja uma beleza exterior, mas uma beleza interior que sai, e o perfume de Cristo é sentido. Por quê? Porque as pessoas olham e elas sentem, né, o perfume de Cristo. Elas sentem o quê? A vontade de servir esse Deus também. Porque a luz de Cristo ela manifesta e as pessoas são tocadas pelo poder dessa luz. Então é maravilhoso isso, né? Então a gente vê isso, né, irmão Lucas? Que essa cruz é pra gente carregar, né, irmão? É pra gente carregar. Então, não pode soltar, né, irmão? Tem que dar uma bambeada, mas ficar com ela segurada. É verdade, porque a porta pode ser estreita, mas o fardo é leve. Porque a porta larga é um fardo insuportável. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo dizia, né, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Então, muitas vezes, a gente entra para a fé, a gente começa a ter vergonha. Pô, mas agora eu sou crente, eu sou cristão, e agora como que as pessoas vão me ver? Eu estou com vergonha de levar a Bíblia, estou com vergonha disso. Mas ela falou, não, eu não me envergonho, porque o Evangelho
ele não é para você se envergonhar, é muito pelo contrário. É o evangelho que transforma a vida das pessoas. Então, mas nós devemos ficar com o evangelho completo e não com apenas partes dele. Ô irmão, ó, deixa eu falar aqui, eu não sei se é assim, rapaz. Eu tenho o prazer de falar de Jesus Cristo para os outros. Muitas vezes eu tô triste, irmão, mas parece uma oportunidade. Aí a gente acaba falando de Jesus para a pessoa. Rapaz, isso é maravilhoso, é a semeadura, é verdade, irmão. Irmão, você fala, a gente estando triste, você falando do amor de Cristo, enche. Irmão, aquilo lá parece... Você fica, cara, eufórico, assim, dá uma renovação. Irmão, é assim mesmo, é normal, cara, é maravilhoso, rapaz. É forte, né, irmão? É o impacto da palavra, Glória né? a Deus. Porque é o impacto do Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso, né? O Espírito Santo é aquele que consola. Até ali a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, né, irmão Lucas? Dos 7 Espíritos de Deus. Onde que está essa passagem, irmão? Vamos ler? Tem Apocalipse 1. Apocalipse 1. Vamos ler Apocalipse 1 então, irmãos. Eu acho que fala os 7 Espíritos de Deus. E também fala onde? Em Eclesiastes? Que fala? Isaías 11. Isaías dá os nomes. Os nomes. O Apocalipse ele só... Você pode ler Apocalipse lá, que depois eu leio aqui no Isaías 11. Vamos ler para os irmãos aqui. O Espírito Santo de Deus, que maravilhoso, né? Glória a Deus. E quando tem o Espírito, movido pelo Espírito, a gente... eu quero mandar um abraço também pro irmão Val, rapaz. Eu sinto que quando a gente é pelo Espírito envolvido, rapaz, você chega perto da pessoa, sente bem, rapaz. Igual você estava falando, eu sinto o amor e transmite paz, rapaz. É maravilhoso, o Espírito, né? Rapaz, Porque o Espírito testifica, né? Rapaz, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, né? Glória a Deus, pode falar. Pessoal, Apocalipse 1:4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Mas aí também tem aqui no capítulo 5, ó, que vem complementar esse texto aqui, que João fala assim, ó, e olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus. E aqui em Isaías 11, o que vai falar para nós aqui Isaías 11, né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vai anotando aí. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse é os 7 Espíritos de Deus, né? Fala aqui, né? São as 7 características do Espírito Santo. Então a gente vê que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele fala aqui, ó, isso aqui está falando sobre Jesus, que vai botar um rebento ali, né, de Jessé, que vai ser um renovo, que vai frutificar, que é Jesus, e vai pousar sobre ele. Esse Espírito Santo, ele compartilha com a gente, isso que é maravilhoso, né? Porque Jesus, ele não é egoísta, irmãos. Jesus, ele é muito maravilhoso, por quê? Porque ele não é egoísta, tudo que ele tem compartilha com a gente, até o Espírito dele compartilha com a gente. Ele fala que pousará sobre ele o Espírito do Senhor, né? O Espírito de sabedoria, né? O Espírito da sabedoria. O homem, muitas vezes, quer ser sábio por si só. As pessoas estudam bem, beleza, é bom estudar, é bom você se formar, é bom você ter um ensino, uma faculdade e tal, mas a sabedoria, irmão, ela só vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A inteligência, o homem pode até receber por seus benefícios, estudar e tal, mas a sabedoria quem dá é Deus. Aqui fala que o Espírito de sabedoria e de inteligência, ou seja, de entendimento. Essa inteligência que é o entendimento que o Espírito Santo dá, entendimento do quê? Da palavra, entendimento para você enxergar o mundo com a ótica de Deus. É isso aí que o Espírito Santo faz. O Espírito de conselho, ele fala assim, ele enviar o Consolador, né, o conselheiro, aquele que aconselha a gente a todo momento. Sabe aquele momento que você está, às vezes você falou aí, puxa, vem um pensamento errado, já vem aquele arrependimento, aquela situação, é o Espírito de conselho, cara. Ele está fazendo o quê? Ele vai te aconselhando, ó, irmão, não é por aí não faz isso aí está errado. Então vem na mente da gente esse Espírito, né, irmão Lucas? Aí vem o quê? O Espírito de fortaleza.
Aleluia. É quando você se fortalece, é porque o Espírito Santo está com você. É que nem, né, esse poder que Deus falou para os discípulos ali, ó, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É o poder de Deus, né? Então a gente vê isso. E o Espírito do quê? De conhecimento, como eu já falei, o Espírito de temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Temor do Senhor é você honrar, é você respeitar, é você amar Ele sobremaneira, acima de tudo. É você temer a Deus. Porque a palavra de Deus fala assim que o diabo, ele crê em Deus e ele estremece. Os demônios, ele crê em Deus e estremece. Mas o temor do Senhor é diferente. Por quê? Porque o temor do Senhor não é o medo, mas é o amor que eu tenho tão grande por Ele que eu não quero desagradá-lo. Então eu temo a Deus de uma tal maneira, por quê? Porque eu sei que eu tenho que honrá-lo, respeitá-lo, porque eu amo Ele. Isso que é maravilhoso, né, irmão? De afastar o espírito da gente, né, irmão? Deixa eu complementar aqui, ó, algo muito interessante aqui, porque se nós formos pegar a parábola das 10 virgens, eu não sei se você já leu Mateus 25. Não, eu não li não, mas já ouvi falar. Mas depois você dá uma lida, porque é muito interessante aquela parábola. Ela conta uma história sobre 10 virgens. E ali Jesus diz que 5 eram prudentes, né? E 5 eram imprudentes ou loucas. E por que havia 5 prudentes e 5 imprudentes? Porque as prudentes, elas tinham reservas de azeite. E as imprudentes, elas tinham, mas elas tinham pouco, né? E quando você tem pouco, corre o risco de acabar. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. As 5 prudentes, como tinha reservas, né, como tinha em abundância, elas continuaram com o azeite, mas as imprudentes, o azeite acabou. E na Escritura Sagrada, o azeite, ele é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. E aí você estava falando, nossa, eu começo a falar e começa a pegar fogo e tal. Aonde tem azeite, tem fogo, né? Então, quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, o fogo de Deus está ali. É por isso que a Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extingais o Espírito, não apagueis a chama. Então, quanto mais uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mais essa chama, esse fogo de Deus, ele está consumível. Agora, quanto menos você nutre o Espírito, essa chama, esse azeite, você vai esfriando, até que fica só um paviozinho lá. Apagou, né? Então, Deus, ele não conta com a gente sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, a Bíblia, o que você for fazer para Deus, fica altamente natural, tudo natural, né? Então, o Espírito Santo é que vai nos dar esse elemento sobrenatural. Então, os teus dons, os teus talentos, aquilo que você recebeu do Senhor, mergulha no Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mergulha tudo que você tem no Espírito, aí você compartilha com o outro. E aí você vai ver. Até que eu compartilhei com o irmão, eu falei, Lucas, como é que faz, rapaz? Daí vocês falando, falei, mas como é que é isso, né? Comecei a orar, rapaz, falei, senhor, se for do senhor, né? Daqui a pouco o Lucas falando, falei, rapaz, tô meio com medo. Ô, glória a Deus, rapaz, chega a arrepiar. Aí daí eu falei, agora, pai, começou, você, né, tem que o irmão tá ensinando, tô aprendendo agora. Solta umas palavras, irmão. A hora de sorte aqui parece que sai faísca, rapaz do céu. Olha, maravilha, né? Não tem emoção melhor no mundo. Então, irmão, igual você falando, é de graça, irmão, de graça que a gente recebe. Então a aliança, a partir do momento que eu fiz aliança com o Senhor, verdadeiramente renunciei minha carne, morri, irmão. Eu não, nada, irmão, que eu quando eu penso, pai, besteira, porque a gente pensa besteira, fala que não é mentira, pensa besteira. Até que o meu filho que tá aqui é o câmara lá, tá dormindo de novo, o câmara velho. Tá, irmão, chegando, misericórdia, né? Aí chega agora ele brincava comigo, passa, pai, misericórdia, né, irmão? Tem uma situação aí na rua hoje em dia que o pessoal tá, né, se produzindo em corpo, daí tá. Eu falo assim, quando um óleo te faz pecar, você arranca, né? Eu viro até do lado, falo assim, ô irmão, vigia lá e daí, exato. Agora eu me corrijo, pai. Mas então, mas quando a gente renega a carne,
Misericórdia, irmão, mas é difícil. Aí Deus vai agindo, então eu sei a aliança que Deus fez o propósito comigo e o dom que ele dá, ele fala pra gente. Então a gente sabe, independente do que qualquer um, não precisa ninguém falar, você tem esse dom, não precisa que a gente fechou. Com Jesus Cristo, irmão, a gente sabe o que é ele estar na vida, né, Lucas? É maravilhoso, né? Deus moveu. E os irmãos falando do fogo do Espírito aí, irmãos, não pode deixar de ler esse versículo aqui, ó. Glória a Deus. Levítico capítulo 6. Esse não tem como deixar de ler para os irmãos. Aleluia. Diz assim, ó. Levítico 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é forte demais, por quê? O fogo que está sobre o altar vai arder nele. Qual que é o fogo, irmão? O Espírito Santo está em nós e vai ardendo em nós. Ele vai queimando aquele fogo, aquela alegria, aquele pulsar de Deus, né? Isso é maravilhoso, né? E não se apagará a coisa. Por quê? Porque o sacerdote vai acender lenha nele toda manhã. Por quê? O fogo do Espírito, ele vem, mas o dever do sacerdote, que somos nós, todo aquele que vem para Jesus, sacerdote real de Deus, a obrigação do sacerdote é pôr lenha. E como que você põe a lenha, irmão? A palavra de Deus, oração, jejum, aleluia. Você vai pondo lenha, comunhão com os irmãos é lenha. Então você vai pondo lenha, por quê? Porque o fogo não vai se apagar. Agora se deixar de pôr lenha, vai virar cinza, aí não dá. O português é errado, mas o propósito é certo, irmão. FG. Agora é FJ, né? É a única coisa que mata a carne. Naquele estudo que a gente teve, irmão. Irmãos, a hora que o bicho pegar, mas eu sei, mas a gente vai orando, é que a gente vai orando, né? A gente tem que fazer o propósito, na verdade. Que eu tô aprendendo agora, meu irmão, mas acho que até quando tá tranquilo, a gente tem que tirar, pelo menos um dia da semana, fazer um propósito pro Senhor, né? No mínimo. Mas então, o que mata a carne, e isso é maravilhoso também, o jejum é certo, pra gente fazer um propósito com Deus também, né? Qualquer dia a gente vai estar falando aqui sobre a importância do jejum e dar um estudo sobre o jejum, né, irmão Lucas? E responde um negócio pra mim, esse aí também é uma forma de nós encher a botija do azeite, né, irmão? O jejum é você se alimentar de Deus. Você troca aquilo que é bom por algo melhor. Você troca a comida por algo melhor, que é comer da palavra de Deus, se encher de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Toda a palavra, que maravilha, né? Então esta palavra que alimenta a gente, que maravilhoso, né? É maravilhoso Jesus, irmãos. É maravilhoso, né? Quem está conosco também aqui é o Rodrigo de Carlo, né? O Rodrigo, que está sempre acompanhando a gente aí. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você e toda a sua família aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E aquele que for assistir depois, porque agora já Serafim também, Pastor Serafim, a paz do Senhor Jesus, pro pastor, para a família do pastor ali. Um abraço pro Nael, o nosso irmão Marquinhos, que chegou de viagem agora, o Massal, a Sandra, todos os irmãos aí em Cristo Jesus, né? Que está sempre com a gente aí. E né, o irmão Hélio, que está acompanhando aí, está orando pelo Pedrinho. E que nós possamos estar cada vez mais se enchendo, irmão, do Espírito Santo, se enchendo do poder de Deus, porque isso é maravilhoso. Fazer a vontade de Deus é muito bom, por quê? Porque a vontade de Deus, ela mata a carne, a vontade de Deus, ela mata o ego, ela mata o orgulho, a vontade de Deus, ela mata aquele ser pecador. É a vontade de Deus que faz isso. Quando ela realmente está em nós, a gente vai vencendo todo esse mal. Embora a gente tenha esse mal conosco todos os dias, por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas se a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, não tem. Glória. A gente vai dando glória a Deus, vamos se enchendo cada vez mais, né? Isso que é maravilhoso, né? Então é isso, meus irmãos estão acompanhando aí. Eu cancelei o vídeo do YouTube, depois eu vou postar no YouTube o vídeo porque estava caindo por causa da conexão, a internet estava ruim. Então eu vou postar depois no YouTube aí, vocês vão estar assistindo pelo YouTube também, tá bom? E daí a próxima live eu vou ver se eu faço pelo YouTube e daí eu passo para os irmãos o link no Facebook. Porque daí faz por um canal só, uma plataforma só, para não ter essa queda de conexão. Quando faz com duas plataformas ali, pode ter essa queda, daí fica travando, né? Então é isso, né, meus irmãos? Já são 23 horas e 10 minutos, né? Vamos estar despedindo os irmãos aí? Vamos estar despedindo aí que o cameraman está dormindo já. De café pra ele. Tem que trazer a próxima vez para ele ficar acordado, né, irmão?
que o nosso cameraman está quase caindo em cima ali da câmera ali, ó. Que maravilha, né, irmão? tá pendendo de sono. Mas Mas isso aí é muito bom, viu, irmão? Isso aí que é o pessoal também tá vendo aí. O pessoal que tem os filhos também, né? Para poder tá levando também. Tem uma escolinha aqui, nós é de Santa Cruz do Rio Pardo, é um trabalho maravilhoso que eles fazem aqui. Todos os pessoal, não vou falar entre nomes, porque é bastante o grupo deles ali. Eles pegam, rapaz, os meninos vêm de estar na rua ali, fica todo dia tem treino, rapaz. É bem legal isso aí, viu, rapaz? É bom. O treino de futebol, na verdade, que a gente fala lá. Agora ele acordou, quando fala do interesse dele, ele falou acorda. Futebol, ele ficou esperto. Aponta os olhinhos assim, leitor. Aí isso aí é o interesse, né? Mas é isso aí, irmão. O nosso irmão Luquinho, que tá filmando pra vocês aí, tem 15 anos de idade, né? E já tá se alimentando com a palavra. Vai fazer 15 ainda. Olha só. E já tá ali se alimentando da palavra, né? Glória a Deus. Então a gente vê que não tem idade, irmão. A gente tem, quanto mais cedo você vier para Jesus, melhor é. A gente fala assim, por que eu não vim antes, né? Mas tudo tem um tempo determinado, né? Por Deus, a gente sabe que a gente podia ter evitado muita coisa se tivesse vindo antes, né? Mas como a gente veio agora, depois de adulto, né? A gente passou por umas lutas aí, mas viemos, graças a Deus, né? O importante é vir, né? Isso que é importante, né, irmão? Igual o Lucas estava falando, irmão Lucas. Luquinhas e Lucas, né? Para nós confirmar de tudo. Assim, igual sua mãe estava falando, para nós falar, é verdade. Viu? Eu tenho vergonha agora vergonha do que eu era. Do que Jesus está na minha vida agora, pouco me importa, rapaz, por julgo, perdão por o julgo da palavra, só que a aliança, quando a gente fecha realmente com o Senhor, então você sabe como que está perante ao Senhor, nós no altar, né? Então eu me envergonho do que eu já fui e louvo e agradeço o Senhor da onde Ele me resgatou e aonde Ele está caminhando meus passos, irmão. Eu tenho orgulho disso aqui. Eu tenho orgulho que eu quero também, rapaziada, nas minhas orações eu falo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, né? Que a gente possa ser da luz, o Senhor brilhar entre nós, né? Que sempre o Senhor cresça e a gente diminua. Que é um prazer da gente servir esse Deus, Pai maravilhoso, irmão. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor essa terra, né, irmão Lucas? Irmãos, vamos estar despedindo então dos irmãos aí. E daí, sábado a gente está de volta, se assim o Senhor permitir. Vamos estar sábado na casa do irmão Paulinho. Glória a Deus. E daí, o horário, né, depois das 9. Fica assim, depois das 9, né, irmão? Pra gente poder estar. Então, fica aí, pra vocês aí que acompanham aí. No sabadão a gente vai estar na casa do irmão Paulinho fazendo o papo cristão aí pra vocês. E que esse papo permaneça por longos tempos, né? Assim nós queremos ficar batendo esse papo cristão aí com vocês aí, essa conversa, né? E que isso aí seja por longos dias, até o Senhor voltar, né? Que nós possamos estar aí unidos, né? Nesse amor, nessa comunhão, que é importante, né? A igreja é importante, a igreja é isso aqui, irmão. A igreja é onde tiver 2 ou mais reunidos, né? Você que congrega aí no ministério também, reúne com os irmãos, adora a Deus, vai lá para adorar, né? Então sempre sinta-se cada vez mais amor, sinta mais esse amor pelos irmãos, porque eu sei que tem diferenças, cada um tem seu perfil, cada um tem uma característica diferente, mas o importante é o amor, o importante é a gente sabe que a gente passa por cima de muitas coisas e a gente tem que amar, né? Então que nós possamos permanecer firme, fiel, e os irmãos que estão ouvindo aí, as irmãs, continue firme, servindo ao Senhor, continue adorando, continue buscando comunhão, continue buscando na palavra, continue buscando na oração, né? E todo sábado a gente está indo na casa do irmão Paulinho, a gente está indo orar no monte. Para quem gosta de orar no monte também, quem mora em Santa Cruz aqui, está convidado, né? Para estar lá na chácara do irmão Paulinho, é só entrar em contato com a gente aí, né? Você pode mandar tua mensagem, nós vamos estar juntos. E no sábado a gente vamos estar orando no monte, né? Se Deus quiser. Então, a oração é muito importante, a gente está nessa comunhão na oração ali, adorando a Deus, né? E você é o nosso convidado para estar conosco nesse sábado, que aí é a antivéspera do ano novo, né? Está acabando o ano, mais um ano indo embora. Quando a gente fala assim que mais um ano está indo embora, é um ano a menos, porque cada vez está mais perto da volta de Jesus. Então que Jesus ele possa estar cada vez mais aí, né? Abraçando cada um, fortalecendo cada um, e que haja renovo espiritual na vida de todos, né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Eu peço para os irmãos aí estar falando, despedindo, né? Então, nessa fala final aqui, eu queria agradecer a você que está chegando no final e acompanhou tudo.
nessa palavra final, o intuito é esse, né? É através de um bate-papo, através de uma interação, de uma conversa saudável, que a melhor coisa que tem é falarmos do Evangelho, é falar de Cristo, é falar da palavra de Deus, é isso que nos enche, é isso que nos revigora, né? É isso que oxigena nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. E é isso, e através dessa conversa nós somos edificados, e você que está assistindo e também é edificado, né? Porque quando alguém fala da palavra de Deus, eu sempre costumo dizer que quem busca Deus, quem ora, quem jejua, quem vai no monte, quem realmente tem uma aliança, um compromisso com Deus, essa pessoa sempre vai ter uma palavra de Deus. Sempre vai ter uma palavra de Deus. Então, eu sei que os irmãos que estão aqui comigo são pessoas que buscam a Deus. Então, a gente sempre tem algo, né? Nós sempre temos algo para compartilhar com o nosso próximo. E então essa palavra que nós compartilhamos, porque cada um carrega algo de Deus, né? Então Deus, ele nos fez diferentes para que um precisasse do outro, né? E eu não sou completo, você não é completo, ele não é completo, você que está assistindo não é completo, mas Deus colocou algo em você que ele não colocou em nós. E ele colocou algo em nós que você não tem. Então essa interação, essa socialização, ela é muito enriquecedora. E eu espero que essa palavra hoje, esse bate-papo hoje, tenha edificado a sua vida, porque com certeza edificou a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero aqui estar comentando aqui também que esse papo cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ter continuidade, que eu acredito que está entrando a palavra, a semente no coração de cada um que está ouvindo isso aqui, irmão. Amém. Já que os irmãos falou, isso aqui é maravilhoso. A gente está falando do Senhor, edifica também a gente, que a gente se enche, né, irmão? É verdade. E agora, irmão, vocês dão licença, vamos fazer uma oração? Posso fazer uma oração aqui? Pode fazer, irmão, fica à vontade. Você irmão. que está na sua casa aí, que até eu falei assim, eu peço até perdão. A gente ora, irmão, que a gente até tem que orar mesmo para as pessoas, né, irmão? Só que a gente tem uma forma de falar, sempre a gente está falando, porque a gente tem que falar da verdade. Então que a pessoa tenha acesso ao Pai, diretamente, né? Mas vamos estar orando, né, irmão? Que a gente fortalecendo junto, igual nós está falando que junto a gente faz uma força, que é uma união, né? Tem que se tornar uma equipe, né, irmão? Uma equipe. Uma equipe que é onde todos vão trabalhando junto, né? Equipe. É Pega equipe, na mão né, do irmão? Luca lá, do Aleluia, cameraman. Jesus. Olha lá, o Glória a cameraman Deus. dormiu. Viu? Então vamos fazer uma oração aqui. E colocar na oração, irmão, o Pedrinho, tá? Filho do irmão Hélio, Tá. tá internado. E a todos os irmãos que estão ligadinhos aí, você que está passando por uma luta, uma dificuldade, receba essa oração em nome de Jesus. Tá. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, do Pedrinho, Senhor, o filho, Senhor, do nosso irmão, Senhor. Eu não sei o que ele tem, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai visitando ele lá agora, Senhor. Ponha nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, ó, Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai tirando todo tipo de enfermidade, Senhor, toda angústia, todas as coisas, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Também todos aqueles, Senhor, que estão escutando também, Senhor, essa palavra, Senhor, que seja germinada, Senhor, como uma semente, Senhor, que possa florescer em seus corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e tirar, Senhor, a tapa, Senhor, que é, Senhor, que cega, Senhor, para poder, Senhor, poder estar vendo, Senhor, que diante de sem Ti, Senhor, não somos nada, Senhor, mas sim o Senhor, Senhor, vem tocar, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor, e tirar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, desses corações, Senhor, para poder dobrar, Senhor, o joelho perante a Ti, Senhor, se arrepender, Senhor, dos seus pecados, Senhor, e poder seguir uma caminhada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e esse trabalho também que a gente estamos fazendo, Senhor, é para o Senhor,
Senhor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que edifique, Senhor, o seu nome, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Vai tocando, Senhor, independente de religião, Senhor, porque a gente fala do amor, Senhor, que é o seu evangelho, Senhor. E a verdade, Senhor, que toca os corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, e vai tocando aquele que necessita, Pai, curando, Senhor. De todas as formas, Senhor, doença espiritualmente. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Então é isso aí, né, meus irmãos? Fica despedido do irmão Paulinho, então. Despedido dos irmãos. A paz do Senhor. Boa noite, até sábado. Tá todo o que quiser, a porta de casa é aberta para receber. Tá lá participando com nós também, tá orando, né? Todo mundo convidado, irmão Lucas. Eu já falei. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe o Luquinha ali. Deus abençoe você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí nessa live, aí, nesse papo cristão. E que você possa se sentir abraçado por Jesus, tá bom? Um grande abraço e fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. E a Mais espadona uma aqui live. é boa, né? Essa aqui dá pra enxergar, irmão, a letra aí. Essa ó. aí você não Essa enxerga. letra